Eu quero convidá-los a uma leitura no texto de primeira carta de Quefá, capítulo 2, versículos 1 a 3. O alimento para a vida. O alimento para a vida. O cuidado que o Senhor tem para conosco, enquanto filhos, é um cuidado muito especial, né? Ele trata realmente os seus servos como uma mãe cuida dos seus filhos, né? É uma relação muito próxima, muito exemplar, né? A relação de mãe. A mãe que realmente é mãe, que se preparou para ser mãe e que está exercendo a sua função de acordo com o modelo da Escritura Sagrada. Porque hoje a gente vê muitas distorções e muitos objetivos. Hoje, a mentalidade que é formada nos jovens, especialmente nas mulheres, que estamos falando de mãe agora, é uma mentalidade muito mais voltada para a satisfação de si mesmo do que para a doação, né? A mãe, enquanto mãe, ela se doa, ela está realmente, se coloca num segundo plano até. Se não tiver cuidado, descuida até da sua própria saúde para atender a necessidade do seu filho, da sua filha. E a gente sabe que esse amor, esse cuidado de mãe, o Senhor toma inclusive como exemplo para mostrar como Ele cuida dos seus. Até tem o exemplo da galinha com os pintinhos, né? Quantas vezes quis eu fazer como a galinha faz com os seus pintinhos, ajuntar debaixo das minhas asas, mas vós não quisestes. Palavras do Senhor dirigidas ao povo de Israel, que se recusou a atender às muitas exortações enviadas pelo Pai, por Yahová, pelo Criador, na tentativa de acolhê-los, de abrigá-los e guardá-los. Vamos ao texto, primeira carta de Quefá, capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim: Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda maledicência, desejai, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno, ou, em outras versões, o leite puro da palavra, para que por ele cresçais para a salvação. Se é que já provastes que o nosso Senhor é bom. Se é que já provastes que o nosso Senhor é bom. Os irmãos notaram aí que, especialmente no versículo 2, houve uma diferença na citação que fiz aqui, a partir de uma tradução que não é a mais comum de todas. Nós observamos aqui várias traduções no versículo 2. Desejai, como crianças recém-nascidas, o leite racional. Aí você fica perguntando, o que é o leite racional? Será que existe o leite irracional? É uma falha aqui de tradução. O leite racional não falsificado. Leite racional não falsificado. Racional vem de razão. A pessoa racional é que anda segundo a razão. O leite, até onde eu sei, ele não pensa, não tem razão, né? Mas, enfim, está aqui traduzido dessa forma na corrigida. Em outras traduções, como, por exemplo, na atualizada, coloca o genuíno leite, o leite genuíno. Na tradução de Jerusalém, Bíblia de Jerusalém, coloca o leite não adulterado. Leite não adulterado. Na tradução brasileira, coloca leite racional sem dolo. O que também a gente fica perguntando, o leite com dolo, o leite sem dolo. Você vê como você tem uma dificuldade, embora você perceba que algumas traduções, pelo menos se proponham a trazer uma melhora, né, em alguns textos, e em outros, às vezes, falham de uma maneira grosseira. Mas, o que eu trouxe para os irmãos está bem mais semelhante à Bíblia de Jerusalém. Desejai, como crianças recém-nascidas, o leite não adulterado da
palavra, ou o leite genuíno da palavra, ou o leite puro da palavra, a fim de que por ele cresçais para salvação. É uma tradução que tem mais correspondência com o contexto da Escritura Sagrada. A palavra que aparece aqui no grego é logos, que vem associada à palavra logos, que no grego vem geralmente para usar em substituição à palavra davar no hebraico. Davar é palavra. Colocam no grego como logos, e lógicos quer dizer aqui que pertence ao logos, ou pertence à palavra, que pertence ao davar. Mesmo nas versões hebraicas, nós não encontramos essa tradução que a gente vê na Bíblia de Jerusalém. A única tradução hebraica que traz isso é a hebraico moderno. Essa tradução, sim, coloca o leite puro, pertencente à palavra, que procede da palavra. Louvado seja o Senhor. Por que eu estou trazendo esta colocação aqui? Para a gente caracterizar bem já este elemento essencial para um recém-nascido, que é o leite. O leite é um alimento essencial para o desenvolvimento de uma criança. Ele não pode ser substituído. Embora a gente saiba que, por necessidade, muitas vezes existem fórmulas que são colocadas para a substituição do leite, mas as fórmulas são sempre tentativas de aproximação ou de colocar as substâncias, as vitaminas que existem no leite materno naturalmente, mas a gente sabe que não substitui 100%, embora possa atender uma urgência e uma necessidade. Em vários casos, é o que acontece para suprir uma necessidade. Então, nós vemos aqui que o leite é um alimento para o recém-nascido. É natural, a criança já nasce e ela instintivamente ela vai buscar o peito da mãe para mamar. É um elemento essencial, um alimento essencial. É um alimento que instintivamente o recém-nascido busca, né? E aqui nós, trazendo para a realidade espiritual, para a providência de Elohim, o Pai, que vai suprir todas as necessidades dos seus filhos, ele vai prover o leite, o alimento. E aqui comparado com a palavra dele. E é muito importante que a gente já entenda, desde esse início, que não basta o Senhor nos oferecer a palavra. Nós temos que ter o instinto, o mesmo instinto que uma criança manifesta, essa sede, essa fome, esse desejo pelo leite, precisa estar presente também em nós. Disso vai depender a nossa vida espiritual. Não adianta você ter uma mãe que oferece o peito para a criança se a criança não mama. Se ela não se dispuser a sugar, a puxar, a buscar aquele leite. Inclusive, existe até o caso da criança que tem uma dificuldade de sucção. Ela às vezes até quer, mas ela tem uma dificuldade de sucção e não consegue puxar, e não consegue estimular suficiente com a sucção para que saia depois do passe o colostro, depois vem aquele leite mais firme, às vezes há uma demora, a mãe tem que fazer a ordenha e todo um cuidado a mais para que essa criança possa usufruir do leite materno, né? Existe isso também. Agora, na minha vida, com o Senhor, com o meu Pai, com Elohim, que providencia para mim o leite, que é essencial, o alimento, que é essencial, tem que haver em mim essa manifestação, esse desejo ardente, essa sede, essa fome pelo que Elohim tem para me oferecer. Isso vai servir para nós uma espécie de diagnóstico. Quando a pessoa está com fome, com sede, é sinal de que ela está viva e ela está buscando aquilo que o organismo dela está buscando aquilo que é necessário para viver. Quando a pessoa ela simplesmente se torna
inerte, não responde, nem mais fome manifesta, nem mais intenção de buscar o alimento tem, essa pessoa está caminhando para a morte. É um diagnóstico que se pode fazer da questão espiritual, da minha realidade espiritual. Então, quando o Senhor, através aqui de Quefá, nos ensina, o versículo 1, ele fala, portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda maledicência, são manifestações, obras, que caracterizam uma pessoa nascida do velho Adão, nascida segundo o homem natural. Mas, no versículo 2, ele coloca, desejai como crianças recém-nascidas, ou seja, crianças que nascem de Elohim, que estão vivendo uma nova vida. O leite, colocam aqui racional, mas é o leite puro, ou leite genuíno da palavra, para que por ele cresçais para a salvação. E no versículo 3 ele fala, se é que já provaste que o nosso Senhor é bom. Se é que já provaste que o nosso Senhor é bom. Uma coisa interessante que ele fala aqui em sequência é essa questão do provar. A criança, no primeiro momento, ela age por um instinto, porque ela nunca provou o leite. Ela sabe que ela tem que buscar alguma coisa para comer, então ela vai puxar o leite. Depois, ela instintivamente vai buscar o leite. Ela vai começar a dar cabeçada no seu peito, como ela dá, a Olivia dá no meu, mas eu não tenho leite para dar para ela, né? Então, ela já sabe onde tem, ela já provou, e ela vai buscar aquilo que ela sabe que sacia, aquilo que vai trazer para ela o sustento. Se é que já provaste. Agora, se a criança, ela mesmo com aquele instinto inicial, não for provida de leite, não provar o leite, não se satisfizer de nenhum alimento, ela vai morrer. É preciso provar daquilo que Elohim tem a nos oferecer. E constatando que é bom, eu preciso manifestar sempre o interesse. Eu preciso estar sempre nesta busca. E isso, queridos, a gente precisa ter uma reflexão assim muito consciente mesmo de nós. Eu tenho esta fome. Louvado seja Elohim. Existe a fome ou o desejo de comer que se manifesta quando você começa a ver um prato ou sentir aquele cheiro, né? Sentiu aquele cheiro, viu aquele prato bonito, né? Aquela propaganda, e aí você começa a dar aquela fome, puxa, que delícia. É mais ou menos quando você ouve uma mensagem, uma pregação, que maravilha, agora eu vou comer um pouquinho mais, vou pegar aqui e vou estudar um pouquinho esses textos aqui, maravilhoso, a escola bíblica foi uma maravilha, você pega, bota lá no canal do YouTube, vê a mensagem já editada, recortadinha, bonitinha, coloca no ouvido, vai ouvindo no caminho, pega no metrô, ou mesmo está fazendo alguma atividade de casa, bota no fone ou bota lá De vez em quando eu faço isso, né? Boto lá e acompanho. Então, esse estímulo que vem pelo você estar vendo, você está se alimentando, você está sentindo o sabor daquela comida, ou pelo menos observando, e desperta em você o interesse. Mas na criança não é isso que acontece. Ela não está vendo aquele prato de frango delicioso, ela não está vendo, não está recebendo outros estímulos, olha, você tem que comer, o despertador para comer, não. Aquilo, dentro dela, está sempre aquela vontade de comer, de se alimentar. E ela sabe onde tem que buscar esse alimento. Bendito seja o Senhor. Queridos, isso faz toda a diferença para ela. Ela pode até nem perceber isso, mas disso depende a vida dela. Louvado seja o Senhor. Se você perguntar para uma criança, você quer viver ou você quer morrer? Ela pode até nem saber te responder, porque ela não sabe muito bem o que é isso. Mas quando você vê ela mamando, você sabe que ela quer viver. Se eu perguntar para você hoje, você quer viver ou você quer morrer? Você pode falar uma resposta, não, eu quero viver.
mas se eu não te ver mamando, louvado seja o Senhor. Então, esse diagnóstico é que nós precisamos fazer. Matitiahu capítulo 4, versículo 4, quando o Senhor estava sendo tentado por Satã, e Satã, percebendo que o Senhor Yeshua estava com fome, depois de 40 dias de jejum, ele sugere ao Senhor Yeshua, meio que desafiando o Senhor, se tu és o filho de Elohim, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí o Senhor responde. Ele, porém, respondendo, disse, o Senhor respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, ou de tudo que procede da boca, aí coloca de Elohim, a expressão exata que está lá na Torá é nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Yahuvá. Já aparece o nome específico, né? Já no relato de Matitiahu aí, como veio do grego, já veio aí essa questão para Elohim, uma alteração. Mas a citação original diz tudo que procede da boca de Yahuvá. Obviamente o Senhor fala, o Senhor sopra também, né? O Espírito Santo soprou neles o Espírito, procede de Elohim, procede da boca de Yahuvá, é alimento, vai servir de alimento para os fiéis. Então o Senhor está falando aqui do alimento da palavra. Disso viverá o homem. Nós podemos desfrutar das coisas que são lícitas na terra, temos o nosso momento de conforto, de descanso, de prazer, né, de lazer, fazer uma viagem, fazer um retiro, ir para descansar um pouquinho, maravilhoso. Mas viver não depende de estar regalado. Viver depende de ouvir e proceder conforme a palavra de Elohim. Porque se o homem não age segundo a palavra de Elohim, a palavra diz, o Senhor diz, que está morto. Mortos nos delitos e pecados. Ah, sim, mas está desfrutando dos prazeres e tudo mais, mas está morto. Espiritualmente está morto. Quando o Senhor disse para Adão, acerca daquela árvore, se ele comesse daquela árvore, certamente ele morreria. E, de fato, ele morreu. Alguns acham que porque ele não morreu fisicamente, a palavra do Senhor não se cumpriu. O Senhor não disse quando ele morreria fisicamente. E o problema de enxergar apenas o físico é que o homem não enxerga a gravidade maior que a morte espiritual. Se esse físico, se esse corpo se desfizer, a alma ainda viverá. E se a minha alma estiver morta, a minha eternidade será de morte. Se a minha alma estiver viva, a minha eternidade será de vida. Então, o meu estado, o estado da minha alma, quando este corpo se desfizer, será o estado eterno da minha alma. Se esse corpo se desfizer e minha alma estiver morta, eu estarei eternamente. Se esse corpo se desfizer e a minha alma estiver viva, eu estarei eternamente vivo. É o estado da alma que vai se perpetuar pela eternidade. Mas como os homens, eles estão acostumados a viver apenas no físico, no material, no visível, acabam diminuindo a gravidade da situação de Adão. E afastados de Elohim, eles não conseguem alcançar a vida. Nem fome tem. Perceba, e não tem fome por quê? Porque não há vida. Porque quem está vivo tem fome. Louvado seja o Senhor. Em Matitiahu, quando o Senhor Yeshua fala sobre isso, nem só de pão viverá o homem, mas de
tudo que procede da boca de Yahuvá, ele fala isso para Satã e se recusa a fazer o que Satã estava sugerindo. Por quê? Porque não foi o Senhor que mandou. Se ele ia viver pela palavra do Eterno, ele teria que agir conforme a palavra do Eterno. E prosseguiram depois as tentações. Mas eu queria chamar a atenção para a afirmação do Senhor Yeshua, falando da vida, a relação da vida e daquilo que procede da boca de Yahuvá, a palavra dele. Quando a gente retoma aqui, comparando o leite, a palavra, o leite, o alimento essencial para um recém-nascido, a palavra, o alimento essencial para o nascido do alto, assim como a criança recém-nascida, ela instintivamente vai buscar o leite, assim também a pessoa nascida do alto instintivamente vai buscar a palavra, e isso vai servir de sintoma. Se não está buscando essa palavra, tem alguma coisa de errado. Assim como se o bebê não está buscando leite, tem alguma coisa de errado. Se a criança não quer mamar, tem alguma coisa de errado. Ela está doente, ela está enferma, precisa de algum tipo de tratamento, de um diagnóstico para saber o que está acontecendo com ela, que ela não está buscando o alimento. Louvado seja o Senhor. E dentro deste ensinamento da relação do leite com o recém-nascido, observando a amamentação, nós temos aqui alguns elementos essenciais, que é a qualidade do leite. Eu estive aqui falando até das provisões que existem, no sentido de tentar suprir quando há falta do leite, quando há algum problema, alguma dificuldade. Existe a questão da quantidade necessária da produção e da alimentação para a subsistência de uma criança e para o crescimento dela, e a periodicidade, ou seja, a constância, o intervalo de tempo e a constância daquela alimentação. Quanto à qualidade, nós observamos que a palavra do Senhor, ela tem nela tudo o que é necessário para que o homem possa estar suprido, ser alimentado. Quero ler aqui com os amados em Yaakov, carta de Yaakov ou Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Yaakov falando sobre a sabedoria que vem de Elohim. E o Senhor ensina a sabedoria pela sua palavra. Pela sua palavra. Eu vou ler para os irmãos anotem, que hoje o tempo é um pouquinho mais curto. As palavras de Yahuvá são palavras puras. Está em Tehilá, capítulo 12, versículo 6. Prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. 7 vezes. As palavras de Yahuvá são puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Olha aí como o salmista ele evidencia esta pureza da palavra. Pureza da palavra. E o efeito que esta palavra, sendo pura, vai produzir na vida daqueles que se apoderarem dela. Tehilá 119, versículo 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-a conforme a tua palavra. A palavra de Yahuvá é pura. E como é que o jovem purifica o seu caminho? Com a palavra. Você não pode se purificar com algo que não é puro. Você tem que se purificar com algo que é limpo, que é puro. E a palavra de Yahuvá, ela é pura, e ela, quando você vai lavar-se, vai promover esta purificação, já que ela transmite aquilo que ela é. Vai surtir o efeito. Inclusive, eu li o Salmo 119, versículo 9 agora, em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículos 25 a 27, diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também
o ungido amou a Edá, a assembleia, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, Edá, assembleia gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então veja, a relação que há entre a assembleia, a igreja, o corpo do Senhor e o ungido, o Salvador, Yeshua, é uma relação de cuidado. O ungido, ele transmite a sua palavra para lavar a sua assembleia. E ele vai lavar de uma maneira tal para apresentar ela sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, esta água, esta palavra que vai ser usada é uma palavra pura para produzir purificação, para produzir essa lavagem completa. Agora, eu, como nascido do alto, sedento, faminto pela palavra do Eterno, pelo leite espiritual, eu vou estar me purificando, me lavando. Inclusive, uma das questões que passa pelo leite são os anticorpos. Os anticorpos que a mãe tem por doenças que ela tenha enfrentado em outros momentos, vão passar para o leite, ou seja, quando a criança for atingida por algum desses vírus, bactérias que já tem anticorpos dela, ela vai saber enfrentar, ela vai saber purificar, expurgar esses elementos estranhos do corpo, porque ela recebeu leite, ela recebeu o leite puro, o leite que transmite esses elementos para prepará-la para combater esses organismos aí que são reconhecidos como estranhos ao corpo. Então a palavra do Senhor vai nos dar essa capacidade também de nos apresentarmos diante dele irrepreensíveis. E à medida que eu sei que preciso de aperfeiçoamento, então eu vou manifestar ainda mais sede, mais fome da palavra. O que às vezes acontece com muitas pessoas é que elas enfraquecem, elas sentem as dificuldades, elas veem que não estão conseguindo vencer certas tentações, certas provocações malignas, mas ao invés de ela se apegar ao elemento essencial para fortalecê-la, para capacitá-la, para purificá-la, ela fica só se lamentando. Eu não consigo. Não fique repetindo palavras de desânimo, de fracasso, de derrota. Repita o que está escrito na palavra. Se apodere do que está na palavra. Vá até aquilo que o Senhor transmitiu. Louvado seja o Senhor. Essa é a reação do nascido do alto. Inclusive, uma coisa curiosa que a gente observa também na amamentação, todos os problemas para a criança, para o recém-nascido, a solução é o peito. Se ela está com cólica, ela quer peito. Se ela está com frio, ela quer peito. Se ela sentir alguma coisa estranha, ela quer peito. E se você não conseguir identificar qual é a necessidade dela, você vai entupir ela de leite e ela vai ficar com problema ainda. Se nós fizéssemos o mesmo, todos os problemas, eu quero a palavra. Estou com frio, quero a palavra. Estou com sede, quero a palavra. Ia ser a solução para todos os nossos problemas, né? A gente aprende com as coisas mais elementares da vida, né? Essa comparação que o senhor faz, se você está vivendo de perto ali, a gente vai vendo, realmente. Se a gente tivesse esse mesmo instinto, muitos problemas a gente teria resolvido já. Né? Louvado seja o Senhor. Então, a qualidade do alimento, a qualidade do leite puro, a palavra do Senhor, e o Senhor, ele não faz pela metade, né? Ele faz perfeito. Ele transmite aquilo que é realmente necessário para o seu povo. Então, nós vimos aqui a questão da qualidade. O alimento, o leite puro, o leite materno, tem uma qualidade inigualável. Assim também como a palavra do Senhor. Não se pode comparar à palavra de nenhum homem. Por mais capacitado que seja, por mais instruído, inteligente, a palavra do Senhor supera tudo. E essa palavra é que ele nos oferece. Nós também temos a questão da quantidade.
E o Senhor não quer que nós nos alimentemos pouco da sua palavra. Ele quer que nós nos supramos de toda a sua palavra, todo o seu ensinamento. Em Yohanan capítulo 16, versículo 12 a 15, quando o Senhor já estava encerrando o seu ministério, e ele estava falando com os seus discípulos, dando as últimas instruções, inclusive, logo no capítulo seguinte, ele estaria fazendo uma oração final pelos seus discípulos. No capítulo 16, versículo 12 a 15, ele diz assim, olha só, repare bem, eu vou esperar que os irmãos achem, porque é uma parte importante para a gente entender onde o Senhor quer que nós cheguemos. Ele tem o alimento de qualidade, mas Ele quer que nós nos apoderemos de todo o alimento. Ele quer que nós venhamos ser plenos. Diz assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, perceba, o Espírito vai transmitir o quê? A palavra, aquilo que procede do Senhor Yeshua, o Espírito vai estar transmitindo. Mas o Senhor, aqui logo de início nessa leitura, ele fala, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando você observa uma criança amamentando, ela tem um limite que ela pode aguentar naquela mamada dela. Se tomar demais, vai botar para fora. Então, quando você observa a realidade dos discípulos e o Senhor Yeshua percebendo o que eles podiam suportar no momento, mas ele tinha em mente também o que eles precisavam alcançar ainda. Vocês não podem suportar agora. Mas fica tranquilo. Vocês vão aguentar tudo. Vocês vão receber tudo. Não de uma vez, mas no tópico seguinte a gente vai ver periodicidade, continuidade, repetição, oportunidades constantes de receber e o alimento que falta vai sendo transmitido. Louvado seja o Senhor. Mais à frente, do leite vai passar também ao alimento sólido, até que não vai ser mais apenas o leite, mas mais adiante vai ficar só o alimento sólido. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor Yeshua fala aqui, eu tenho muito a vos dizer, eu tenho ainda uma obra a completar. Tenho algo a te ensinar, a te transmitir. E perceba, eu sou um filho de Elohim, nascido dele. E fico perguntando, o que o Senhor ainda tem para me acrescentar? O que eu tenho ainda que aprender? Eu já tomei tudo que eu precisava tomar? Cheguei no limite nesse momento, mas mais adiante eu tenho que estar pronto para o que vem depois. Então, à medida que eu estou me alimentando, eu também estou me desenvolvendo. O meu corpo está se desenvolvendo, o meu organismo, o meu aparelho digestivo está se desenvolvendo. Uma criança é assim, vai se desenvolvendo para que ela possa passar a novas fontes de alimentação, novos tipos de alimento. E eu, como estou? Minha fome está lá. A qualidade está presente. Mas a quantidade. Como cada dia eu me alimento? Quanto cada dia eu estou me alimentando? Louvado seja o Senhor. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele tem muito a transmitir e deu essa continuidade, esta missão de transmitir, de dar quantidade, de ensinar, de trazer mais para o seu povo ao Espírito Santo. Então o Espírito vai nos conduzir a esta quantidade. Ah, Senhor, eu preciso de mais.
de quantidade. Eu quero mais, eu quero ficar forte. Não gordinho não, né? Mas vou ficar forte, né? Louvado seja o Senhor. Até porque, quando o servo do Senhor se fortalece, o Senhor também vai fazer ele gastar energia. Ele vai orar, ele vai trabalhar, ele vai produzir e vai precisar de mais. É como um rio, né? Como o pastor Mário ensinou, o Rio Jordão, ele recebe e transmite. Então ele está gastando e ele vai receber mais. E ele vai ter quantidade, né? Fica forte. Por fim, terceiro elemento que eu gostaria de destacar, além de qualidade e quantidade, é a periodicidade. Já até mencionei aqui na própria carta de Quefá, na segunda dessa vez, segunda carta de Quefá, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos emissários ou apóstolos. Então, Quefá, ele está incentivando os irmãos a se lembrarem. E a lembrança, ela deve ser sempre, quando se trata daquilo que o Senhor prometeu, você tem que estar sempre recordando, né? Periódica, sempre recordando da palavra. E ele vai enfatizar isso ainda no capítulo 1. Mesma carta, segunda carta de Quefá, capítulo 1, versículo 12. Pelo que não deixarei de lembrar-vos sempre destas coisas, ainda que as saibais, e estejais firmes na verdade que alcançastes. E tenho por justo despertar-vos com admoestações enquanto viver nesta tenda ou neste tabernáculo. Então, Quefá era consciente que havia necessidade de estar sempre lembrando, sempre trazendo à memória dos discípulos esse conhecimento, né? A palavra, resgatando as promessas, resgatando as profecias, resgatando as instruções do Senhor Yeshua para o seu povo. Em Yohanan, capítulo 14, versículo 16, falando sobre o Espírito Santo, uma das missões do Espírito é fazer lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. É a missão do Espírito. E quanto tempo o Espírito Santo fará esta obra? Por quantas vezes? Qual será a periodicidade? Diz aqui no versículo 16, Yohanan, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que habite convosco para sempre. Então, eu sempre tenho que me alimentar. Sempre tenho que estar tomando aquilo que o Senhor transmite para mim. E eu tenho que estar observando isso. Eu tenho que estar observando a qualidade das palavras que estão entrando nos meus ouvidos e sendo armazenadas no meu coração, se são palavras vindas do alto, palavras vindas de Elohim, se são o leite que o Senhor preparou para mim. Se eu já sou crescido, é um alimento sólido, né? Eu tenho que pensar na quantidade. Puxa, está maravilhoso, é um alimento maravilhoso, mas a quantidade está adequada? É isso que o Senhor quer ou preciso me alimentar mais? Louvado seja o Senhor. E eu preciso observar a periodicidade. Puxa, eu comi muito ontem à noite, mas eu comi, mas passou a semana toda sem comer. Come uma vez na semana, mas come muito. Mas o resto da semana vira faqui. E não é assim que o Senhor quer que nós nos alimentemos. Ele quer que nós nos alimentemos sempre. Por isso que Ele nos dá o Espírito Santo para que esteja convosco sempre. Para nos ensinar sempre. Constantemente. Louvado seja o Eterno. E assim como o leite, destaquei aqui, é essencial para a preservação da vida e também para promover o crescimento, o desenvolvimento da criança, assim também para nós é a palavra do Senhor. Quando o Senhor Yeshua, falando
àquela multidão que foi ter com ele querendo fazer dele rei. Aí o Senhor começou a tentar abrir os olhos deles para a real necessidade deles. Vocês precisam vir a mim para receber a palavra, não é para ficar querendo comer pão. Vocês vieram até mim para comer pão, foi para isso que vocês vieram. Vocês não querem um rei para aprender a viver conforme a vontade do Pai, para receber a palavra do Pai. Vocês querem alguém que dê pão para vocês. Aí começou aquela guerra, né? Ei, que sinal fizeste? Moshe deu maná do céu. E aí começou a disputa. E aí o Senhor disse aqui, no versículo 63, capítulo 6, versículo 63 de Yohanan: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. São Espírito e vida. As palavras são Espírito e vida. O Senhor transmitindo vida. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Eterno. O Senhor transmitindo vida. E depois, quando ele fala acerca disso, muitas pessoas o abandonam, não querem mais segui-lo. Dura esse discurso, quem pode suportar? Eu não aguentei. Esse negócio, comer pão é maravilhoso, mas ouvir as suas palavras, não aguento não. Não aguento não. As pessoas desprezaram a vida. E aí ele pergunta para os demais, os 12, aqui no versículo 67, e ele pergunta: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Shimon Kefá: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, Kefá reconheceu: as palavras de vida estão aqui, a gente não tem outro lugar. O alimento procede de ti, então é daqui que nós vamos tomar para viver. Então, o objetivo, quando o Pai nos oferece o leite genuíno, o leite puro da palavra, é vida. Só que muitas pessoas acham que vida se alcança com dinheiro. Alguns dizem: isso não é vida. Quem olhasse para o Senhor Yeshua e viu que ele sofreu cumprindo a vontade do Pai, disse: isso não é vida. Olhasse para tantos outros que viveram uma vida austera, né? Uma vida difícil, né? Para fazer valer na sua vida o cumprimento da vontade do Pai, mas isso não é vida. Aí olha para uma celebridade: isso é que é vida. Né? Você vê como as frases elas são colocadas para moldar as mentes, o imaginário das pessoas, e as pessoas começam a olhar: isso é que é vida. Poxa, vidão, hein? A pessoa está morta. Aquilo é uma aparência. Vamos dizer que não tem desfrute nenhum? É claro que tem. Tem lá os prazeres. Tem que nem aquele rico, né? Que o Senhor ilustra, rico e Lázaro. Você usufruiu de tudo. Agora, ele veio para o lugar do descanso e você agora está aí, no lugar da tormenta. Louvado seja o Senhor. E a gente precisa perceber como o mundo trabalha nas mentes de maneira a distorcer, chamar a morte de vida e a vida de morte. Louvado seja o Eterno. Então, o objetivo: promover a vida e promover mais do que a vida o crescimento. Porque você pode até conseguir alimentar-se o suficiente para manter-se vivo, mas não conseguir o suficiente para crescer, se desenvolver. Isso acontece. Você tem o alimento, a pessoa ela se alimenta o suficiente, está lá, mas não consegue ter um desenvolvimento físico, um desenvolvimento até intelectual, porque não se alimenta bem. Precisa ter o alimento suficiente para viver e para crescer. E o Senhor quer que nós cresçamos. Diz aqui, 2 Kefá, capítulo 3, para a gente encerrar aqui, versículos 13 e 14. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Vamos dar um salto para o versículo 17.
Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Yeshua, ungido. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, amados. Eu não vou me alongar mais. Então é preciso preservar a vida e alcançar o crescimento. Para isso, eu preciso estar me alimentando da palavra do Senhor, que é o leite puro, não adulterado, genuíno, que na qualidade que o Senhor oferece, na quantidade que Ele oferece e na repetição, na periodicidade que Ele oferece, vão preservar nossas vidas, vai dar a nós condições de preservar a nossa vida e de alcançar o crescimento que Ele deseja para todos nós. Aleluia! Então é importante que a gente tenha essa avaliação. Como é que está a minha fome? Como está a minha sede pela palavra do Altíssimo? Que o Senhor abençoe a todos nós.